Salmo 37, nós vamos ler a partir do verso 1, a partir do verso 3. Quem está com a Bíblia na mão aí, diga: eu estou. Diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Nessa manhã eu quero falar sobre se esforce para descansar em Deus. Nós estamos vivendo dias muito desafiadores, dias onde a aflição tem feito o ser humano ir além do que aguenta. Eu li dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, dizendo que para cada 100 casos de Covid que aparecem no mundo, surgem 7 mil novos casos de pessoas com TAG. TAG é transtorno de ansiedade generalizada. Você sabe quais são os sintomas de TAG? Enrijecimento do corpo, dores no corpo, palpitação muito forte, certeza de que você vai morrer, suor, paralisia muitas vezes. Ou seja, o ser humano, desde janeiro do ano passado, está vivendo um sobrepeso e uma aflição que a gente não se lembra em dias anteriores. É verdade que se a gente for olhar individualmente, quem sabe você viveu dias piores do que esses. Eu, por exemplo, 2020 é o terceiro ano mais difícil da minha vida, mas eu tenho 2 anos da minha vida que foram muito piores do que 2020. Ele disparado não foi o pior, porque eu já vivi tragédias pessoais que me custaram muito mais. Uma delas foi sepultar minha querida mãe, quando eu tinha apenas 14 anos de idade. Mas o ser humano então hoje, por causa dessa pressão, ele acha que ele tem que dar conta. E cada dia mais está ficando difícil dar conta, mas cada dia mais nós estamos nos esforçando para isso. Eu tenho que dar conta. E isso é fruto de 3 coisas. Primeiro, é fruto das nossas autocobranças. Gente, a gente se cobra demais. Eu tenho que ser determinado, eu tenho que ter determinado peso, eu tenho que falar determinadas coisas, eu tenho que ser uma pessoa dessa e dessa maneira, e a gente se cobra muito, e a gente se cobra porque a gente se compara. Sabe com quem a gente se compara? Eu li uma pesquisa, vou até ler aqui, olha. Eu tirei uma foto do livro porque eu fiquei tão assustado. Eu falei: Jesus, olha aqui. De onde nós tiramos nossos conceitos, gente? 1% das nossas ideias vem da igreja. 4% das nossas ideias vem das músicas e do cinema. 14% das nossas ideias e comportamento vem da família. 23% dos nossos comportamentos vem dos amigos. E 58% dos nossos comportamentos são fruto da rede social. Ou seja, nós hoje olhamos para o feed do Instagram e falamos assim: isso é que é vida. Por que as pessoas estão queimadinhas de praia e eu estou em BH? Por que fulano é mais nova que eu, está casada e eu estou solteiro? Por que fulano tem um carro e eu ainda estou a pé? E a gente começa a se cobrar, se cobrar, se cobrar. Segundo motivo que a gente é assim, por causa da expectativa que as pessoas têm de nós. Gente, as pessoas pegam leve com elas mesmas, mas pesadíssimo com os outros. Já viu como é que é? As festas de fim de ano, os jovens me contaram, né? As tias, o que as tias fazem com os sobrinhos? Nossa, tão nova, por que você não casou ainda? Menina, você nessa idade, eu com a sua idade já tinha filho. A tia não está falando por maldade, mas ela fala. Minha sobrinha quer morrer. A expectativa que as pessoas têm de nós.
Olha, eu na sua idade já falava inglês, já viajava, já fazia. Você está aqui só jogando o dia inteiro. As pessoas cobram. As pessoas geram uma expectativa sobre você. E terceiro, por que a gente se cobra tanto? E por que a gente vive assim? Por causa do nosso orgulho também. Porque a gente diz assim, não, eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta. Eu tenho que conseguir resolver tudo. Isso até é verdade, se você fosse criatura de Deus. Mas você não é. Você é filho de Deus. E os filhos de Deus têm uma coisa que as criaturas de Deus não têm. Os filhos de Deus têm o cuidado de Deus. O Salmo 40, verso 17, o salmista Davi termina dizendo assim: quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor se preocupa comigo. Quem se preocupa com nós? O Senhor. Quem faz tudo por nós? O Senhor. Mas mesmo assim, nós nos sentimos na obrigação de bater uma cota. Isso é fruto da religiosidade. A gente acha que a gente tem que fazer algumas coisas para Deus ficar feliz. A gente acha que tem que fazer algumas coisas para as pessoas nos aceitarem. Por isso que os adolescentes e jovens, gente, sofrem tanto. Uma das maiores bênçãos que eu recebi na minha vida é a idade. Esse ano eu faço 50 anos. É maravilhoso que é mais velho, que você dá zero importância para o que os outros estão pensando. É gostoso demais. Você escreve um negócio no Instagram, você fica aborrecido que ninguém te critica. Você fala assim, gente, não tem nenhuma crítica, eu vou apagar. A pessoa nova não. Ai, o que eles estão pensando da minha roupa? E o meu cabelo? Ai, meu Deus do céu, eu não estou casada, deixa eu pôr uma aliança de prata nesse dedo anelar, só para... Preocupação. A pessoa vai ficando mais velha, gente, é libertador. Até porque já se espera que um velho seja mais doido. Quem quer ser um velho doido, uma velha doidinha? Eu quero ser um velho que na hora que eu chegar, meus netos olhar para mim e falar assim: epa, vovó chegou, agora a vida vai começar. E os pais e a mãe, que é chatice. Não pode, seu meu filho, vem cá que eu vou treinar vocês a expulsar demônio. Hoje a aula é expulsar demônios, vamos lá. Vamos na padaria ali que vamos achar um demônio para expulsar. Aqui que eu vou envelhecer para ser uma pessoa, passou a vida inteira, para poder agora ficar preocupadinho, com opiniãozinha. Minhas rugas de preocupação aqui, ó. Nem aí, nem aí. Mas isso aí você não alcança do dia para a noite, não. É um processo. Ser liberto da opinião alheia. Dizem que ninguém sabe a fórmula da felicidade, mas a fórmula da infelicidade é querer fazer todo mundo gostar de você. Ninguém vai gostar, não existe. Não gostaram de Jesus, vão gostar de nós. Para de querer aceitação, para de querer. Por exemplo, as pessoas me vêm pregando e eles falam assim: Lucinho, você é até legal, mas você grita muito. Eu falo, gente, no dia que Deus lá no céu falou, vou distribuir o grito, eu entrei na fila 10 vezes. Tem gente que me confunde por orgulhoso, por eu falar alto. E a luta para explicar para a pessoa que falar alto não significa orgulho, que tem muita gente que fala baixinho e é metida. As pessoas acham que quem fala assim, ó, que essa pessoa é mais espiritual, é mais legal. Que é isso? Tem nada disso. É possível ser do meu jeito alegre e ser uma pessoa simples. Eu mesmo sou uma pessoa, gente, que eu sempre achei que eu tinha que dar conta. Por quê? Porque minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos. E o meu pai foi para o exterior trabalhar para nos sustentar. Minha mãe ganhava umas 10 vezes mais que o meu pai. Com a morte da minha mãe, nós ficamos muito pobres. Morávamos aqui em Belo Horizonte. Aí meu pai falou: meus filhos, vou deixar vocês com as suas tias e vou para o exterior trabalhar um tempo. Papai não está abandonando ninguém, mas a gente precisa fazer isso para eu ter uma condição de cuidar de vocês. Beleza, pai. O pai foi, aí ficou eu na casa dos meus avós paternos e ficou as duas irmãs, cada uma na casa de uma tia. Gente, quando eu me vi sem pai, sem mãe, não tinha ninguém para me mandar fazer para casa, não tinha ninguém para me mandar fazer nada. Eu falei assim: pronto,
se eu não fizer agora não vai dar nada. Então desde os 14 anos, dos 14, eu pulei para 34 em um dia. Então por isso que agora eu estou vivendo uma adolescência também. É top, até espinha eu estou pedindo Jesus para ter. Eu tive que amadurecer, eu tive que cuidar das minhas irmãs, eu virei um senhor, preocupar com as coisas que eu não tinha que preocupar. Era um menino de 14 anos, e antigamente com 14 anos, gente, é um menino hoje de 6, fazia nem noção de nada, de sexo, de nada. O dia que a minha irmã menstruou, eu falei, gente, vou levar para o hospital, ela sangrou. Eu não sabia explicar para minha irmã. Mas a morte da minha mãe e a ida do meu pai me fizeram, entrou um pensamento na minha cabeça assim: você tem que dar conta, se vira, você tem que passar de ano, você tem que cuidar de todo mundo, você! E esse pensamento, gente, vem me acompanhando e vem me atormentando, e não foi fácil eu viver essa síndrome de Deus, porque só tem uma pessoa, gente, que termina o dia e todas as tarefas que ele tinha para fazer, ele conseguiu fazer. Sabe quem é? O Senhor. Posso dar um conselho para você, libertador? Você vai odiar, mas eu vou dar. Durma com alguns WhatsApp sem responder. Durma com alguns e-mails sem responder. Fala com algumas pessoas assim, ó, amanhã eu vou ver seu caso. Eu hoje estou vendo séries. Não tenta dar conta, não. Respira. Vive sua vida. O reino de Deus, eu falei aqui ontem, não é Rinodê. Não tem cota. Ai, eu tenho que bater uma cota, que senão Jesus não vai ficar feliz comigo. Gente, o tanto que Jesus te ama hoje é o tanto que Ele vai te amar para sempre. Se você entrar hoje para dentro de uma caverna como a Bíblia e orar e ler a Bíblia até o dia de morrer, Deus não vai te amar mais. Mas se você também sair para pecar, Ele não vai te amar menos. Mas não é por causa disso que nós vamos errar e pecar, nós vamos viver uma vida que o glorifica, amém? Então nós temos que entender que nós somos perseguidos por essa vontade de fazer as coisas do nosso jeito. Nós temos que aprender a descansar em Deus. Orando sobre esse culto, o Senhor falou comigo: fala para o meu povo aprender a descansar em mim. Como que descansa em Deus? Gente, essas são expressões perigosas, porque a pessoa vai para os extremos, ou acha que descansar em Deus é uma coisa, ou acha que é outra. Então, ó, o que não é descansar em Deus? Não é descansar em Deus achar que Deus vai fazer a nossa parte. Para eu pregar esse sermão, eu tive que preparar um sermão. Eu não fiquei dormindo e falei assim, chega lá, o Espírito Santo me dá. Não, tive que anotar, tive que pesquisar, tive que olhar a palavra no grego, tive que achar o texto, tive que escrever, tive que fazer pergunta, li livros. Esse ano eu já li 4 livros, fora os textos da Bíblia que eu leio. A gente não pode parar. Então Deus não vai, Ele não vai distribuir um currículo para você. Deus não vai pentear o seu cabelo, passar um batom e te colocar no meio de um grupo de jovens e falar: minha serva é esse de camisa vermelha, chega nele. Você vai passar o batom, você vai vir para o culto, você vai chegar e você vai falar: oi, tudo bem? Você é daqui mesmo? É você. A gente fica querendo que Deus faça tudo. O que mais não é descansar em Deus? É se tornar um preguiçoso. Não sei se vocês sabem que os Tessalonicenses, Paulo fundou uma igreja em Tessalônica. E Paulo era assim, ele fundava uma igreja numa cidade, aí ele ia para outra e ficava mandando carta para as igrejas para pastoreá-las. E os Tessalonicenses, sabe que notícia que chegou para Paulo? Os Tessalonicenses pararam de trabalhar. E eles estão o dia inteiro sentados no alto da montanha, só no só esperando, que eles achavam que Jesus ia voltar a qualquer segundo. E aí começaram a ficar de casa em casa, fazer fofoca, tempo livre. Não, Jesus está voltando mesmo, para que trabalhar? Para que ter filho? Para que abrir empresa? Para que estudar? Eu estou vendo um pouquinho desse cenário hoje no meio dos cristãos, tá? Engraçado que ateu não está pensando assim, muçulmano não está pensando assim, seixonoia não está pensando assim, mas os crentes, essa semana a irmã me diz: pastor, eu vou fazer laqueadura, porque em vista dos fatos de 2020 eu decidi não ter filho. Falei: Jesus amado, o que é que você viu em 2020 que eu não vi? Ah não, Jesus é poucos minutos. Falei: minha filha de Deus, põe fim no mundo, poxa.
Põe filho no mundo para a gente pastorear esses meninos e treinar esse povo. Ah, Jesus vai voltar nessa geração. Ok, você sabia que uma geração leva 40 anos? Em 40 anos eu caso meu filho e caso meu neto. Dá tempo de abrir uma empresa, quebrar ela, abrir de novo, quebrar de novo. Dá tempo de você fazer não sei quantos MBA. Dá tempo de você viajar o mundo. Dá tempo de você pregar, falar de Cristo para as nações. O Senhor pode voltar amanhã? Pode. Mas nós estamos vendo que os sinais indicam que houve as contrações, as dores de parto da mulher que está para dar à luz, estão ficando mais próximas? Estão, mas ainda há muito para ser feito. Vou te dar a dica, é a frase do Martinho Lutero. Lutero dizia: santifique sua vida como se Cristo fosse voltar amanhã, mas trabalhe para Cristo como se faltasse 50 mil anos para Ele vir. É assim que o cristão tem que viver. Terceira coisa, o que não é descansar em Deus? É viver irresponsavelmente, porque aí é malandragem, não é confiança em Deus. O que é viver irresponsavelmente? Não, eu conto, gente, quando eu vou para o exterior, que aqui no Brasil a pessoa não trabalha, às vezes fica anos sem trabalhar, a pessoa... Gente, eu fico louco quando eu vejo meninas namorando e casando com homens que já provaram que são preguiçosos. Menina, case com um homem feio. Feio mesmo, feio de você olhar para ele e falar assim: nossa Deus, eu preciso de uma indenização sua, de tão feio que você é. Mas não case com um homem preguiçoso, porque o homem feio, você pelo menos ensina ele a vestir uma roupa melhor. Você fala: esse corte de cabelo está ridículo, vamos fazer um outro. Você ensina ele a escovar dente. Mas preguiça. Sabe o que eu vi que as mulheres estão se tornando hoje? Centro de reabilitação de malandro. O pai não criou bem, a mãe não criou bem, aí a menina... Gente, a coisa que eu mais vejo no Brasil, pastor Ângelo, eu nunca vi uma igreja que tenha círculo de oração masculino. Só tem círculo de oração feminino. As mulheres que oram, as mulheres que choram, as mulheres que expulsam demônio, as mulheres que falam: meu filho, como é que estão as notas? As mulheres que falam: ó, você está estranho, meu bem, seu filho está estranho. Não, sai da frente aí que eu estou vendo futebol. Gente, um dia eu fui contar para um pai que o filho dele era gay, ele queria me bater. Falei: pai, seu filho é gay. Que é isso? Falei: e hoje tem outro, hein? Todo mundo sabe, menos o senhor. Sabe qual é o apelido dele aqui na rua? Kiwi. Sabe o que me irrita? É que a gente está com o radar espiritual desligado, e nós focamos só numa coisa: grana. Se eu arrumar dinheiro vai dar tudo certo. Ah é? Então me explica por que os 5 países do mundo que tem maior taxa de suicídio são os 5 países mais ricos do mundo. Eu estive num país que eu não vou falar o nome aqui, 1 em cada 3 habitantes desse país tem depressão profunda. Eu estive no Japão, entrei na floresta do suicídio, que é o 2º lugar onde as pessoas mais se matam no mundo. Eu fui na ponte Golden Gate, em São Francisco, o lugar onde as pessoas mais se matam. O número de suicídios ao redor do mundo cresceu absurdamente. Já é a 2ª maior causa de morte aqui no Brasil entre jovens de 18 a 30 anos de idade, é o suicídio. Só que não noticia, que é para não empolgar os outros. Nós não podemos viver de malandragem. Nós temos que confiar no Senhor, mas não viver irresponsavelmente. O que mais não é descansar em Deus? É achar que a graça elimina o esforço, quando na verdade só elimina o mérito. Graça é o contrário de mérito, gente. Quem aqui merece alguma coisa? Nenhum de nós. Por isso graça tem esse nome, é de graça. Mas quem recebe graça tem que se esforçar sim. Por exemplo, porque a graça de Cristo me alcançou, eu vou ler minha Bíblia, eu vou me afastar dos vícios, eu vou me santificar, eu vou pôr uma roupa e ir para o culto, eu vou dar dízimos e ofertas, eu vou sustentar os missionários. Você não faz essas coisas para ser salvo, você faz essas coisas porque já foi salvo. Quem entende o que está sendo falado aqui? Você não tem que ir ficando bonzinho, até Deus falou assim: bateu a cota, lindo, dá para ele uma medalha de ouro, ele agora... Não, esse é o pensamento contra o qual os reformadores brigaram. Não é pelas boas obras. Nós estamos aqui pela graça de Jesus. Então muita gente acha que descansar em Deus é viver irresponsavelmente. Não é.
Deus, estou dentro de casa, estou esperando um emprego bater aqui. Deus, estou aqui, estou esperando um amor, uma pessoa, estou esperando. Essa vacina não chega. 2021 tem que ser muito mais do que o ano da vacina. Tem que ser um ano onde a gente aprende a confiar e a descansar no Senhor.